Convidamos para analisar os jornais Ricardo Carvalho, Presidente Executivo da Fundação da Juventude. Bom dia. Bom dia. O seu destaque vai para a manchete do Público, tem a ver com o processo de consolidação orçamental e o Orçamento do Estado para 2015. Por que é que escolheu este assunto? Eu penso que é um tema que está na ordem do dia, é um artigo interessantíssimo do Público. É a primeira avaliação da Troika depois da saída de Portugal, 6 meses após, e dá as primeiras notas relativamente ao nosso programa de ajustamento, em que dá uma nota que o nosso processo de consolidação orçamental está a abrandar e que também há um abrandamento das reformas estruturais. Penso que estamos perante dados que podem ser um pouco preocupantes, mas sobretudo que destacam a necessidade de um compromisso nacional no que diz respeito a estas mesmas reformas estruturais. Quando fala em compromissos políticos alargados ao Partido Socialista. Exatamente. Eu penso que o Governo tem feito um esforço dentro dos possíveis relativamente a tudo o que é reformas estruturais e à consolidação orçamental, só que eu penso que esta notícia do Público e estas indicações da Troika apontam para a necessidade desse mesmo consenso. Há previsões otimistas do Governo relativamente à questão do déficit, 2,7, para previsões menos otimistas da Comissão Europeia e do FMI, nomeadamente com 3,3 e 3,4. Contudo, há aqui outras questões que temos que analisar, nomeadamente a questão do FMI alertar que a economia está a crescer muito à base do consumo e que isso não é sustentável relativamente ao nível de endividamento do país. Também há algum desajuste no que diz respeito à correção de desequilíbrios nas finanças públicas, que está a ser adiado, e depois há também um perigo face ao excesso de endividamento do país, dos mercados da dívida pública. Neste momento estão relativamente calmos, mas se houver um agitar desses mesmos mercados, vai haver inevitavelmente dificuldades do país em se financiar nos mercados, com um acréscimo desses mesmos encargos. Isto remete-me aqui para duas notas que me parecem relevantes. Por um lado, o Primeiro-Ministro veio dizer, e bem, que mantém o compromisso destas reformas, dando nota que, apesar de haver esse abrandamento, há um compromisso de atingir o déficit dos 3%, que acho que é uma nota importante, porque já não me recordo há quantos anos é que Portugal não atinge um déficit de 3%. Agora, há uma nota importante, esta lógica, e vimos há pouco também uma peça interessante do Miguel Cadilho, da reforma do Estado tem que de uma vez por todas estar na ordem do dia. Tem que haver um consenso, porque a sustentabilidade da dívida pública, a manutenção de um Estado social que todos nós prezamos, E é nessa questão, sobretudo, que são precisos consensos mais alargados? Sem dúvida, porque eu costumo dizer normalmente que Portugal tem um Estado social do Norte da Europa e, infelizmente, tem uma economia do Sul da Europa. E nós, para mantermos este Estado social, temos que crescer. Temos que ter uma economia mais competitiva, e a Troika dá nota da necessidade de rever esta competitividade da economia e de reforçar reformas estruturais nessa área concreta. E isto só lá vamos com consensos políticos. Se não houver consensos políticos alargados, sobretudo aos partidos com maiores responsabilidades, nomeadamente o PSD, o CDS e o PS... Mas essa será uma questão difícil, já que no próximo ano há eleições. Sim, mas isso infelizmente é o que nós temos vindo a assistir no país. Por vezes há interesses políticos, nomeadamente partidários, acima dos interesses do país. Eu penso que esta é a reforma do Estado, e temos falado da reforma do Estado, não terá lugar se não houver estes mesmos consensos políticos, porque o Portugal tem um peso elevado ao nível da dívida pública. Esta dívida pública tem vindo aumentado, sobretudo porque, se temos déficits excessivos, é inevitável que se contraia mais dívida para cobrir esses déficits. A partir do momento em que o país tem a capacidade de não ter déficit, terá a capacidade de reembolsar essa dívida. Por outro lado, também há novas regras orçamentais, muita da dívida pública estava fora desse mesmo perímetro e quer dizer, estamos perante uma situação em que as gerações vindouras, sobretudo os jovens, terão que pagar essa mesma dívida. Ou seja, acho que há aqui o conceito, inclusive, da intergeracionalidade, deveria ser uma preocupação e uma prioridade a todos os partidos políticos, e também um respeito pelo esforço que todos os portugueses têm vindo a fazer. Nomeadamente, tem havido uma elevada carga fiscal, tanto do lado dos particulares como do lado das empresas. As pessoas desesperam, entre aspas, por resultados positivos, e se não houver esse mesmo consenso, são 3 anos de esforços, e esta crise também foi uma oportunidade
oportunidade. Era uma oportunidade para fazer um conjunto de reformas estruturais em áreas críticas em que é impensável que não haja esses consensos políticos, porque reparemos, nós temos consensos entre a esquerda e a direita, ou centro-esquerda e centro-direita a nível europeu, em temáticas que têm um impacto enorme no nosso país, e é impensável que não haja esse consenso a nível nacional. Não se compreende, e os portugueses hoje em dia não compreendem, e por isso é que também há um grande afastamento, um alargamento dos números relativamente à questão da abstenção. Como é que há esse consenso poderia, por exemplo, chegar à área do emprego para que o combate ao desemprego fosse efetivo e se baixasse ainda mais a taxa que está agora nos 13,1%? Exatamente. Eu penso que sim. É assim, uma das prioridades que tem que estar na agenda política é, sem dúvida, o desemprego. O desemprego jovem, mas sobretudo o desemprego. Há dados animadores esta semana e hoje relativamente ao último trimestre. Há uma descida da taxa de desemprego de 13%. Mas também há leituras diferentes sobre esses dados. Há sempre leituras diferentes relativamente a esses dados. Por um lado, ou porque há pessoas que saem da estatística e ajudam a baixar esse número, ou porque há pessoas que estão em situações de formação profissional que não contam para a estatística. Agora, há dados interessantes relativamente ao crescimento, a algum crescimento económico que está a ter um reflexo ao nível da criação de emprego, sobretudo em setores muito importantes como a indústria e como o turismo, e que têm vindo a promover esta descida concertada do desemprego. Não estamos aos níveis anteriores à crise, penso que estaríamos com uma taxa na altura de 12,4%, estamos com uma taxa de 13,1%. Agora é notória esta tendência de descida da taxa de desemprego. Olhamos também sobretudo para os jornais económicos, mas está em todo lado, são hoje figuras centrais nas fotografias da primeira página, Isabel dos Santos e Paulo Azevedo, da SONAI, com este interesse na PT Portugal. Este negócio deveria ou não contar com uma posição diferente do Estado? Eu acho que nós temos que entender que vivemos numa economia aberta, em que cabe à iniciativa privada tudo o que seja investimento. A empresa estava cotada em bolsa. Penso que esta questão da Portugal Telecom é uma ressaca do caso do Grupo Espírito Santo. Havia uma estratégia para a Portugal Telecom inserida na estratégia da OI, que foi revertida a partir do momento em que houve o não pagar ou o default, o papel comercial investido pela Portugal Telecom no Grupo Espírito Santo, concretamente na Rio Forte. E isso obrigou a uma alteração de estratégia. É preocupante, sobretudo, porque estamos a falar de uma empresa que é estratégica. Acho que o interesse nacional assenta em determinadas áreas económicas e a Portugal Telecom representa uma dessas áreas. É uma empresa que emprega imensas pessoas em Portugal, para além de ser uma empresa extremamente importante no âmbito tecnológico, também na promoção, inclusive, da inserção dos jovens na vida ativa, promovendo um investimento muito grande ao nível das universidades, ao nível da componente da inovação e da tecnologia, e também uma empresa muito importante em termos de responsabilidade social em Portugal. É curioso, passado 8 anos, concretamente, em que se falou, ou que houve a possibilidade, na altura, abortada por uma OPA da SONAI à Portugal Telecom. Eu acho que hoje, se calhar, estaríamos mais, mas ninguém tem a previsão do que irá acontecer sempre no futuro, mas hoje teríamos, sem dúvida, um centro nacional de telecomunicações e de inovação e de competitividade. Isso não se concretizou. Estamos perante uma venda da Portugal, ou uma intenção da OI de vender a Portugal Telecom por necessidades de liquidez na sua estratégia de consolidação no mercado brasileiro. Fala-se de um preço na ordem dos 7 mil milhões. Agora, é extremamente interessante este interesse manifestado por Isabel dos Santos e Paulo Azevedo. Não pode ser. Há aqui questões relativamente à concorrência e à concentração em termos de mercado. Agora, tudo o que passe por uma estratégia que permita manter este centro de decisão em Portugal, independentemente da solução de criarmos uma estrutura que gira como uma espécie de renda das telecomunicações, que gira a parte das telecomunicações, da rede de telecomunicações em Portugal, ou uma outra possibilidade na busca de um terceiro parceiro para se juntar à APT, à Zone, ou à ZOPT, na manutenção deste centro de decisão nacional é fundamental para nós, para a nossa economia e sobretudo, num país que tem a quinta língua mais falada a nível mundial, e a estratégia da PT sempre assentou nessa estratégia de estar nos países de língua portuguesa. Penso que é fundamental.
Este ano a Fundação da Juventude está a celebrar 25 anos. Já tem havido alguns marcos importantes, como os jovens cientistas portugueses que participaram na final europeia do concurso de jovens cientistas e investigadores. Portugal ganhou pela primeira vez 2 prémios. Foi talvez um dos marcos importantes destas comemorações? Eu penso que sim. Estamos a comemorar, a Fundação da Juventude existe há 25 anos, estamos a comemorar este nosso aniversário. Esse foi um marco importante, uma das nossas apostas em termos de vetores estratégicos. Nós promovemos sobretudo a inserção dos jovens na vida ativa e na vida profissional. Sentamos a nossa estratégia na formação profissional, no emprego e no empreendedorismo, também na ciência e na tecnologia e nas indústrias criativas. Pela primeira vez conseguimos, representamos Portugal no concurso europeu e também no Intelisef, que é a maior feira internacional de ciência e tecnologia. Portugal pela primeira vez conseguiu 2 prémios com jovens cientistas. É um sinal de que algo está a mudar em Portugal? Eu penso que sim. Ao nível da investigação, ao nível da educação, da investigação e da ciência, tem havido um esforço enorme ao nível de investimento nestas áreas. E é extremamente interessante, quando estamos lá fora, representando Portugal, ver que os nossos jovens têm uma capacidade acima da média, têm uma competitividade muito grande e é interessante, muitas das vezes, com os parcos recursos que temos enquanto país, o muito que conseguimos fazer. Eu acho que esse exemplo desses jovens, que já percorreu os diários todos nacionais e também a nível europeu, acho que é um estímulo a todos os jovens de abraçar áreas extremamente interessantes e com elevada empregabilidade em Portugal, mas sobretudo lá fora, esta área da ciência e da tecnologia. A Fundação da Juventude está também, vai promover umas jornadas dedicadas aos jovens, que vão juntar mais de 2 centenas de jovens para discutirem vários temas, alguns dos quais na vertente social. Qual é que é o objetivo? O objetivo é um pouco este também que abordamos nestas notícias, ou seja, essas jornadas da juventude têm como objetivo aproximar os jovens dos líderes e decisores políticos, mas também dos líderes juvenis. A ideia é debater a temática da inclusão social, do emprego, do empreendedorismo e do voluntariado. E pôr os jovens a refletir sobre isso? Colocar os jovens a refletir sobre isso e conhecer sobretudo as perspectivas de quem está do lado da decisão política. O desemprego jovem em Portugal continua com taxas recorde, na ordem dos 35%, mais do dobro da taxa de desemprego normal, e isso é preocupante. Nós hoje temos cerca de 190 mil jovens no desemprego, estima-se que tenhamos cerca de 350 mil jovens que nem estudam nem trabalham, são jovens que estão basicamente fora das estatísticas e é preciso recuperar esses jovens. A chamada geração neném. A chamada geração neném, e nós queremos sobretudo conhecer os anseios dos jovens, as suas perspectivas, as suas necessidades e confrontá-los com os decisores políticos, de modo a que esses decisores políticos também possam ter uma perspectiva diferente e também possam fazer algo para melhorar a vida desses jovens na sua inserção no mercado de trabalho. Vale a pena só sublinhar que estas Jornadas da Juventude vão decorrer em Santa Maria da Feira no mês de dezembro. Muito obrigada, Ricardo Obrigado, Carvalho, por ter vindo a esta edição. Obrigado.